Olá, amigos do YouTube novamente, com um livro para partilhar com vocês e desta vez mais leve, de ficção e de fantasia, enfim, que não tem nada a ver com histórias reais, histórias verídicas. E foi escolhido, enfim, para aliviar, para não se tornar tão pesado depois de ler aquelas histórias reais que eu costumo ler e que tanto gosto. E então, neste caso é de Chris Bohjalian, A Colecionadora de Ilusões. O livro está muito bem escrito, chamou-me a atenção logo ao início quando li a forma como ele escreve, o recorte literário muito bom, e conta-nos a história de Laurel, que um dia, que é uma desportista, uma pessoa que anda sempre em forma, e que um dia, numa localidade, vai de bicicleta, e o que acontece é que tentam violá-la e a partir daí a sua vida se altera completamente e ela deixa de ir andar de bicicleta e vai trabalhar num sítio sem abrigos para a ajuda de pessoas marginais e que não têm lar, que se chama Betsy. E aí a sua vida tem uma reviravolta completamente inusitada e dá origem a esta história. E a história tem a ver com um sem-abrigo de 80 tal anos de idade que presumivelmente era fotógrafo, e depois vem-se a confirmar, de nome Bobby Crocker. E o que está por trás disto é umas fotografias que ele guarda toda a vida, toda aquela vida atribulada. Ele chega a viver em casa de um editor chamado Reese, mas no meio de toda aquela vida tão difícil, aquelas fotografias ele consegue-as manter sempre e nunca as larga, com o propósito muito específico de contar uma determinada história que é de uma família rica e que tem a ver com a sua irmã Pamela. E este livro dá a volta toda a esta situação, vê-se o percurso de investigação da Laurel, a tentativa da irmã ficar com as fotografias, nunca aceitando que tem ali o Bobby Crocker, é Robert, o seu irmão. Se ela reconhecesse que era o irmão, que, como ela diz, morreu em 1939, ela até podia ficar com as fotografias. Mas o engraçado, o que é realmente incrível, é que ela não assume aquelas fotografias, falando de uma certa privacidade, que é um sem-abrigo que chegou a ficar com elas e a roubá-las. Mas não. E isto encerra um mistério ainda mais forte, porque o filho deste Bobby Crocker é um dos violadores, ou melhor, um que tenta violar a Laurel. E aqui temos uma história bem engendrada, que corre em pedaços por episódios, com a história de Laurel na investigação, mas ao mesmo tempo aparecem outras histórias das amigas e do namorado, das filhas do namorado. Portanto, decorre como várias histórias ao mesmo tempo, são feitas com mestria, com uma boa descrição, para quem gosta deste tipo de livros, de alguma forma policiais, que encerram dentro de si um mistério e que estão realmente escritas com grande qualidade. Eu recomendo. Eu estive a ler o livro e li-o, mas não é o meu livro preferido. Como vocês sabem, eu gosto do tipo de livros, de biografias, e que a ação e a descrição decorra mais rápido. Neste tipo de romances tem esta estrutura. Os romances, na maioria deles, que a Leonora Roberts, ou aqueles livros policiais,
sabe que o Daniel Silva, Lacaberg, também já li, tem todas este tipo de estrutura. Há um mistério, mas ao mesmo tempo correm várias histórias ao mesmo tempo ligadas com o protagonista que tenta solucionar a situação, enfim, que tenta resolver o mistério. Este tipo de livro é muito requisitado, não só nas livrarias como nas bibliotecas. As pessoas gostam do mistério e saber o que é que lhes vai acontecer no final. Todas estas histórias, como sinto para mim, que gosto muito de coisas reais, é demasiado ficção, é demasiado fora da realidade. Às vezes há casos em que há ficção, mas aquilo está tão próximo da realidade que nós sentimos como se aquilo fosse mesmo real, e já tenho lido alguns livros dessa forma. Este não. Este é realmente um livro de pura ficção, e que não é que as pessoas não pudessem haver tentativas de violação, mas toda esta história engendrada realmente não é muito possível na realidade. Para quem gosta, como por exemplo há pessoas que gostam de coisas de fantasia, que é por exemplo de vampiros, ou todas aquelas histórias muito rocambolescas, ou até os romances históricos têm uma base de verdade, mas depois tudo é inventado e engendrado pelo romancista. Para quem gosta, recomendo este livro. Eu, como digo, não foi, embora reconheça o valor do escritor, não é o meu estilo de livro. Vocês já sabem qual é o meu que eu gosto mais, e que eu estou a acabar por ler estou a ler um de fantasia agora, e estou a ler outro também de uma história real. Acabo por sempre cair nesse tipo de livros, mas de qualquer maneira recomendo. Este livro está muito bem engendrado, a história está muito bem urdida, o relato dos personagens, filosófico, psicológico, também está bem feito. Esta Laurel podia ser uma jovem como tantas outras, e leva-nos sempre até ao fim, até percebemos qual é o mistério por trás disto tudo, das fotografias de Bobby Crocker. E como as coincidências deste Bobby Crocker têm a ver com o que aconteceu e que foi tão difícil para a Laurel, que tem a ver com uma tentativa de violação do qual ela conseguiu felizmente fugir a tempo, e quase a ponto de ser morta. Aqui fica A Colecionadora de Ilusões, de Chris Bohjalian, um livro de fantasia muito bem escrito. Até à próxima. Beijinhos, próximas leituras, e recomendo, subscrevam, deem sugestões, façam críticas e comentários. Estarei aqui sempre para responder. Beijinhos e boas leituras.